tema da vigília, Marcos, capítulo 16, versículo 6. Amém? Eu vou usar como base o Evangelho de Marcos, mas eu quero nessa noite estar trabalhando também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que é a mesma passagem e é o mesmo contexto, né? Sabemos que existem os evangelhos sinóticos, que são evangelhos semelhantes, né? Mas a passagem é a mesma, o tema é o mesmo e o contexto é o mesmo. Mas eu lendo os três evangelhos, eu tive algumas revelações em Lucas e em Mateus também que eu quero compartilhar com a igreja. Amém? Tem alguém vivo aí? Diga glória a Deus. Vai dizer assim: e ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, amigo Espírito Santo, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor venha, Pai, me ajudar a pregar. Que o Senhor venha falar, ó Pai, ao meu coração e ao coração da tua igreja. Ministra para nós, amigo Espírito Santo, porque, ó Pai, sem ti nada eu posso trazer, nada eu posso falar, se não vier revelado do alto. Então fala nessa vigília aos nossos corações. É o que eu já te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, como eu disse, amados e queridos irmãos, hoje é uma sexta-feira, né, conhecida como Sexta-feira da Paixão, né? Uma sexta-feira aonde muitos, nesse momento, estão comendo peixe, alguns não varrem casa, alguns estão, né, querendo se separar, se santificar, mas nos outros dias eles vivem uma vida sem conhecimento, sem entendimento do que verdadeiramente significa a Sexta-feira da Paixão. Amados e queridos irmãos, eu quero já usar, nesse mesmo contexto, o livro de Mateus, né? Aonde que no capítulo de número 28, no versos de número 1, a Bíblia vai trazer algo interessante para nós, algo que vai trazer uma revelação tremenda aos nossos corações, porque no livro de Mateus, capítulo 28, versos de número 1, a Bíblia vai começar a dizer que no findar do sábado, Maria Madalena e Maria foram ao sepulcro de Jesus. Amados e queridos irmãos, logo no início desse contexto que fala acerca da ressurreição, eu quero que você entenda que o texto vai dizer logo no início que ao findar do sábado. Algo me chama a atenção quando a Bíblia fala nesse findar do sábado. Porque neste findar do sábado, ele revela para mim e para você nessa noite um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de agonia, um momento de sofrimento. Mas nesse mesmo findar do sábado, logo após esse findar, também revela para mim e para você um momento de esperança, um momento de alegria e um momento de salvação para nossas vidas. Meus amados e queridos irmãos,
Eu quero que você entenda nessa noite, que no findar do sábado, da sexta-feira, até o findar do sábado, é momento de você se alegrar. É momento de você agradecer. Por quê? Porque até o findar do sábado, havia um silêncio no céu. Jesus ainda não havia se manifestado, mas a Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana, a Bíblia vai dizer que havia esperança para aqueles que estavam mortos e também para aqueles que estavam vivos. No findar do sábado, amados e queridos irmãos, havia trevas, havia choro, havia sofrimento, mas nesse mesmo findar do sábado, o texto vai dizer para nós que no primeiro dia da semana houve salvação. Você está ouvindo? Houve alegria e houve esperança, tanto para quem estava morto no seio de Abraão, para com aqueles que também estão vivos nessa noite. Tem alguém vivo aí nessa noite que pode dar um glória a Deus para Jesus nessa noite? Alabandaracandarai. Você precisa entender que a sexta-feira não é o fim, mas apenas o início de uma vida de alegria, de uma vida na eternidade, de uma vida com Cristo Jesus. Porque Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a minha e a tua fé é vã. Mas graças a Deus, porque Ele ressuscitou. Eu quero que você entenda nesta noite, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Nesse mesmo livro de Mateus, nesse mesmo evangelho, a Bíblia traz também algumas coisas interessantes, porque a Bíblia vai dizer que Maria Madalena e Maria, no evangelho de Mateus, vai dizer que elas foram ao sepulcro de Jesus levar algumas iguarias. Outros evangélicos vão falar alguns bálsamos. Para quê? Para embalsamar o corpo de Jesus. E algo vai me chamar a atenção, foi essas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus. Algo vai me chamar a atenção, quem foi a mulher que foi primeiro correndo encontrar-se com Jesus, o corpo de Jesus. Essa mulher chama-se Maria Madalena. Se você não sabe quem é Maria Madalena, é aquela mesma que foi pega em um ato de adultério. Amados e queridos irmãos, você precisa nesta noite compreender que essas mulheres, elas foram ao túmulo de Jesus não por acaso, mas isso é extremamente profético, porque através de uma mulher entrou o pecado no mundo. Através de uma mulher, a honra da mulher foi manchada pelo pecado. Mas quando no Novo Testamento você vê algumas mulheres irem até o corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus, você entende uma coisa que eu entendi. Você vai entender, amadas e queridas irmãs, amados e queridos irmãos, que a honra da mulher que foi manchada no Antigo Testamento, agora essa honra está sendo restaurada no Novo Testamento. Porque aquela que foi pega no ato de adultério, agora ela está indo servir, adorar, está indo embalsamar o corpo do seu mestre. Eu preciso que você entenda nesta noite, amados e queridos irmãos, que a honra da mulher que foi manchada agora está sendo restaurada, porque quando Cristo, ele ressuscitou, ele veio restaurar todo aquele que já havia se perdido no pecado.
Então entenda uma coisa nesta noite: Ele ressuscitou para restaurar não só, aleluia, a vida da mulher, mas todos aqueles que foram perdidos um dia pelo pecado. Cristo ressuscitou e veio restaurar a tua e a minha vida de toda a iniquidade nesta noite. Ele ressuscitou. Ele veio restaurar a honra da mulher. O pecado que manchou a honra da mulher. Agora no Novo Testamento, Cristo veio para restaurar. Porque ele faz desse jeito. Ele pega uma mulher pega em adultério, e ele faz uma prostituta ser missionária. Ele pega, aleluia, um traficante, e faz, aleluia, ser um pregador do evangelho. Ele faz um dependente químico ser um pregador da palavra de Deus e ser um grande evangelista na terra dos viventes. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu vim aqui para te dizer, Cristo, ele morreu, ressuscitou com um propósito de restaurar a tua vida de toda a iniquidade nessa noite. Dá para você entender isso? Eu acho interessante, amados e queridos irmãos, que quando ela chega para embalsamar o corpo de Jesus, a Bíblia vai dizer que a pedra era muito grande e a pedra já estava removida. No livro de Mateus, a Bíblia vai dizer que vem um anjo, ele provoca um grande terremoto, ele remove a pedra do sepulcro. E a Bíblia vai dizer que havia 2 guardas, que eles guardavam o corpo de Jesus do lado de fora, porque havia uma teoria em que Jesus iria ressuscitar. Então eles pensavam que botando 2 guardas com aquela pedra para guardar o corpo de Jesus, iria proteger e guardar de alguém vir roubar o corpo de Jesus. Só, amados e queridos irmãos, que esse anjo desceu do céu, provocou um terremoto e removeu a pedra com um propósito. Que propósito era? Era fazer aquilo que era sólido ser removido, para que quando eles entrassem, eles não pensarem, se a pedra não fosse removida, eles poderiam pensar que alguém roubou o corpo de Jesus. Mas Jesus fez questão da pedra ser removida, para mostrar para você e para mim, que se ele quisesse sair daquele sepulcro, ele é Deus, ele poderia sair sem a pedra ser removida. Mas quando ele remove a pedra, é para mostrar para você e para mim que ele ressuscitou. É para tirar toda a dúvida do teu coração que ele está vivo, ressuscitou, está no nosso meio, está presente na minha e na tua vida nessa noite. Aí eu vou, amados e queridos irmãos, no livro de Lucas. O livro de Lucas vai dizer que as mulheres, elas chegam e entram dentro do sepulcro. E quando elas olham e vê que o corpo de Jesus não estava dentro do sepulcro, elas ficam entristecidas. Elas abaixam as suas cabeças e ficam tristes, ficam cabisbaixas. E de repente, nesse momento, aparecem 2 varões resplandecentes, com vestes brancas. Olha para aquela mulher e diz para ela: por que estás aí entristecida de cabeça baixa? Aquele ao qual vocês estão procurando aqui, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Lembra das palavras que ele havia dito na Galileia, que importava que ele morresse, padecesse, mas que no 3º dia ele iria ressuscitar. Tanto aquelas mulheres, como os próprios discípulos, eles se esqueceram da palavra que Jesus já havia dito na Galileia.
Jesus falou tanto para as mulheres, como também para os discípulos: importa que eu morra, mas no terceiro dia eu venha ressuscitar. Você vai ler o texto de Lucas, e você vai entender que aqueles varões vai falar para as mulheres: olha, anuncia aos discípulos que Cristo não está mais aqui, mas Cristo ressuscitou. Quando eu leio o Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer que essas mulheres vão aonde os discípulos estão, e elas contam a visão que elas tiveram com aqueles varões, com aqueles anjos resplandecentes. E eu acho interessante que quando ela conta que os varões disse para ela que Jesus havia ressuscitado e que era para elas avisar aos discípulos, os discípulos, o texto vai dizer que os discípulos pensam que a mulher está delirando. Os discípulos pensam e acham que aquilo era um delírio. Agora entenda uma coisa comigo: quem já havia falado na Galileia que importava que ele morresse, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar? Cristo. E por que agora eles não estão vendo Cristo, mas tiveram uma experiência, as mulheres com o varão, e ela está testificando que ele ressuscitou, e agora os discípulos pensam que é um delírio? Porque eles se esqueceram da palavra de Jesus. Mas Jesus me trouxe aqui para te lembrar que quando ele fala, ele cumpre. Aquilo que ele diz, acontece. Se ele falou que iria ressuscitar, ele ressuscitou. E se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se ele falou que vai salvar, ele vai salvar. Porque porventura, tendo o Senhor falado, não cumprirá. Eis que eu sou Deus para cumprir todas as coisas que eu prometi, que eu falei na tua vida. Os discípulos se esqueceram, mas sabe qual é o problema? A gente se esquece do que Jesus já havia dito para nós. A gente fica frustrado, a gente fica desanimado, a gente não acredita. A Bíblia vai dizer que 2 desses discípulos, eles ficaram tão frustrados, eles ficaram tão desanimados, que eles foram embora para uma aldeia chamada Emaús. Os outros discípulos, alguns voltaram a ser pescador, outros voltaram às suas atividades, outros largaram o evangelho, outros fugiram, porque se esqueceram das palavras que Jesus havia dito, que importava que ele morresse, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Amados, quando você lê o evangelho de Lucas, você vai ver que 2 desses discípulos, eles saem de Jerusalém, e eles vão de volta embora para uma cidade chamada Emaús. E eu acho interessante porque quando eles estão entristecidos, frustrados, cabisbaixos, desanimados, no meio do caminho eles vão conversando um com o outro. E a conversa era: poxa, que decepção, já é o terceiro dia, nós estamos voltando para a nossa cidade, Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, mataram o nosso mestre, ele ainda não ressuscitou. E eu acho interessante que o texto vai dizer que o próprio Jesus aparece no caminho de Emaús para esses 2 discípulos. E Jesus faz uma pergunta para esses 2 discípulos. Jesus fala para eles: o que é que vocês estão conversando aí entre si, na beira deste caminho? E a Bíblia, amados, vai dizer que eles vão olhar para Jesus, não vão reconhecer que era Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles ainda questionam o próprio Jesus, que já havia ressuscitado, que já estava ali na beira do caminho conversando com eles, mas a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que era Jesus.
E eles ainda questionam Jesus e falam: poxa, você é o único homem aqui em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos, das últimas notícias? Você não sabe não que Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, já é o 3º dia e ele não ressuscitou? E eles estavam conversando com o próprio Jesus, mas o texto vai dizer que os seus olhos estavam impedidos de ver que era Jesus. É aí que eu quero que você entenda, que tem muito discípulo nessa noite que está assim, está com uma cegueira espiritual tão grande que ainda não entendeu que Jesus está aqui. E os teus olhos não precisam contemplar, mas você precisa só sentir que Ele está aqui, Ele ressuscitou. Calamandaragachobecandarai. Os teus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer que era Jesus que falava com ele. Mas por que os teus olhos estavam impedidos? Porque eles estavam tão frustrados, eles estavam tão feridos com os últimos acontecimentos que havia se passado em Jerusalém, que agora eles não conseguem contemplar que tem um Jesus diante deles, que está conversando com eles, que está falando com eles, mas os olhos deles estão impedido de reconhecer que Cristo estava vivo e ressuscitado falando com eles. Tem pessoa que está assim, está numa luta tão grande, está num desânimo tão grande, está só lembrando dos últimos acontecimentos, que não consegue enxergar um Jesus que está bem presente diante dos teus olhos. Tem pessoa que ainda não entendeu que você, com os teus olhos naturais, você pode não estar vendo Jesus, mas com o teu corpo você pode sentir Jesus. Você pode sentir o arrepio de Jesus. Você pode sentir o vento de Jesus. Você pode sentir, aleluia, os cuidados, o carinho de Jesus. Jesus está presente sobre a tua vida. Se tem ainda alguma dúvida, se tem ainda alguma escama, se tem ainda alguma cegueira que faz com que você não consiga enxergar Jesus, eu vim aqui para te falar, Ele está aqui. Ele ressuscitou nessa noite. Abarachobecandaragasebe-andarai. Eles estavam tão frustrados com os últimos acontecimentos. E Jesus precisava tratar a vida dos discípulos. Porque Jesus, sabendo que era Jesus, e sabendo que eles não estavam reconhecendo que Ele era Jesus, Jesus faz uma pergunta: quais acontecimentos? Aí eu te pergunto, será que Ele não sabia que os discípulos estavam frustrados, desanimados, entristecidos por causa dele mesmo? É claro que Jesus sabia. Mas por que Jesus pergunta para eles e faz propositalmente eles colocar para fora qual era a dor dele? Porque quando Jesus pergunta para eles quais acontecimentos, Jesus já sabia o que era, mas Jesus queria que eles colocassem a dor deles para fora. Porque quando a gente confessa, a gente é curado. Porque aquele que confessa e deixa o pecado é sarado, é curado, é transformado, é moldado, é liberto. Por isso, nessa noite, o Espírito que ressuscitou, Ele está aqui tratando na tua vida, está tratando na minha vida. E Ele quer nessa noite que você bota para fora o que está te entristecendo, o que está te afligindo. Bota para fora, porque quando você bota o mal para fora, Deus começa a sarar a tua alma e curar o teu coração nessa noite. Quais acontecimentos? Ele já sabia, mas ele precisava que os discípulos colocavam para fora o que eles estavam sentindo. Eu lembro-me de Davi. Davi, ele peca, cai com Batseba, e Davi vai falar: pequei contra ti somente pequei mesmo, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas o Salmo vai dizer: visto que eu sou perdoado no meu falar, e eu sou sarado no meu confessar.
Porque quando você bota para fora aquilo que está te afligindo, é aí que a cura vai começar na tua vida. Nós estamos aprendendo isso no CR. Quando você bota para fora a sua dor, a sua decepção, a sua frustração, é aí que Deus vai começar a agir e operar na tua vida aqui hoje. Eu não sei a luta que você entrou aqui por essa porta, mas eu quero te dizer que tem um Cristo aqui bem vivo, olhando para você e sabendo todas as coisas que você tem atravessado. Então fala para Ele nessa noite onde é a tua dor, fala para Ele o que está te entristecendo, porque é através desse momento que Ele vai começar a cura aqui no interior, no teu coração, irmão. Ele vai começar a cura interior no seu coração. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá para o livro de Lucas. Você vai ver que é o mesmo contexto da ressurreição. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele, mas os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer que era Jesus. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E o que ides conversando mediante ao caminho? E eles pararam entristecido. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que não conhece estas coisas, não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Ignorais as últimas ocorrências dos últimos dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e de todo o povo. Você percebe aqui, amados, que a frustração, muitas das vezes em nossa vida, a tristeza e o desânimo, faz com que nós colocamos o nosso Cristo no passado, porque era varão profeta, porque era varão valoroso, porque era conhecido em obras. Eu vim aqui para te dizer que ele não era não, ele é. Ele ainda continua agindo, ele ainda continua fazendo, ele ainda continua operando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele nunca mudará nessa noite. Eu não sei o que no teu coração você tem colocado como passado. Era varão valoroso, era varão profeta, conhecidos em obra. Deus está falando com pessoas aqui. Eu era ou eu ainda sou na tua vida? Amandaragachuri calabandarai. Eu fazia ou ainda faço na tua vida? Eu operava ou ainda opero na tua vida? Não me coloque no passado, mas me coloca no presente, que o mesmo Deus, aleluia, que operou no passado, é o mesmo Deus que ainda opera no presente. Arabanda calabandarai. Rebandaraxebe calabandarai. Ele é o mesmo Deus, eu sinto Deus aqui, irmão. Aleluia. Ele começa a contar o que aconteceu. Os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ele está contando as suas lamuras. Ora, mais uma vez ele coloca a dor dele no passado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que estas coisas sucederam. Olha só, esperávamos, Deus está falando aqui, você esperava que uma promessa se cumpria na tua vida ou você ainda espera? Você cria ou você ainda não, você cria ou você ainda crê? No 22 vai dizer assim: é verdade também
que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo tudo ter tido uma visão de anjo, as quais afirmam que ele vive. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, deixa eu te explicar. Amados e queridos irmãos, o anjo já tinha falado, avisa os discípulos que ele ressuscitou. A Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que eles começam a dizer, é bem verdade, que as mulheres contou que viu um varão no sepulcro, que viu um varão, contou que ele ressuscitou, ele estava vivo, mas já é o terceiro dia, eu ainda não vi nada. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Ainda que as mulheres estavam contando a experiência de anjo e contando para nós que Jesus havia ressuscitado, eles ainda não acreditaram. Por que que eles ainda não acreditaram no que as mulheres falaram? Desceu fresquinho, porque a experiência dos outros não vai servir para você. Deus está falando, você tem que ter a sua própria experiência nessa noite, porque enquanto você estiver vivendo a experiência dos outros, você não muda. Quando você tiver a própria experiência sua com Jesus, e saber que Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está te mudando, Ele está te transformando, Ele está te sarando, aí você vai ser transformado para a glória do nome de Jesus. Aleluia. A experiência, ela transforma, irmão. Mas Deus, Ele te chama para eu e você ter a sua própria experiência com Ele. Uma coisa é você ouvir que Jesus havia ressuscitado. A outra coisa é você ter certeza que Ele está vivo e que Ele ressuscitou. Uma coisa é você ouvir que Deus, Ele cura o cego. A outra coisa é você viver o milagre de Deus e ver que realmente o cego enxerga. Uma coisa é você ouvir dos outros que Deus, Ele cura o câncer. A outra coisa é você ser curado do câncer. Então nessa noite Deus está falando para pessoas aqui, eu vou começar a fazer você ter a tua própria experiência comigo, para você saber que eu estou vivo na tua vida. Não adiantou as mulheres falar, eles continuaram incrédulos, e muitas das vezes a gente é assim, incrédulo, no que tange ao respeito de um Cristo, que Ele é vivo, não vemos, mas sentimos. Não vemos, mas Ele faz cirurgia invisível. Não vemos, mas Ele abre porta. Não vemos, mas Ele quebra a cadeia. Não vemos, mas Ele restaura o paralítico. Não vemos, mas Ele cura a mulher do fluxo de sangue. Não vemos, mas Ele cura a AIDS. Não vemos, mas Ele cura o câncer. Só basta você acreditar nessa noite. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele ressuscitou, Ele não morreu. Enxergue isso nessa noite, que Cristo ressuscitou. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus. No 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Olha eles contando, quando as mulheres vieram contar a experiência que tiveram lá dentro do sepulcro. E a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles queriam ver para crer. Então lhes disse Jesus, ó nércio e tardio de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aqui tem mais uma revelação para nós. Jesus, Ele fala, ó nércios, incrédulos de coração, não convinha que Cristo padecesse para entrar na sua glória? Pastor, traduz, Deus está falando, sem luta não tem glória. Você não quer passar pelo processo, mas para você ter vitória tem que passar pelo processo.
não convinha que ele padecesse na cruz do Calvário para entrar na sua glória. Deus está falando, você tem que passar pelo processo, você tem que passar pela luta, para você poder receber a glória de Deus na tua vida. Honestos e tardios de coração. A Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que Jesus, ele está caminhando, e ele deixa os 2 discípulos ir na frente e entrar na aldeia chamada Emaús. Quando os discípulos entram na aldeia chamada Emaús, Jesus, ele se distancia e deixa os discípulos ir na frente. Mas quando os discípulos olham para trás e vê que Jesus estava se distanciando, eles falam assim, não vai embora não, fica aqui conosco. Jesus então não vai embora e entra na casa deles na cidade de Emaús, na aldeia de Emaús. A Bíblia diz que Jesus, ele senta na mesa, ele parte o pão, ele ceia com eles. E Jesus me trouxe aqui para te falar que se você pedir, ele entra na tua casa. Ei, constrange Jesus nessa noite. Fala o que aqueles 2 discípulos disseram. Não vai embora não, Jesus. Entra na minha casa, ceia comigo. Não vai embora não, Jesus. Fica aqui. Se você pedir, ele entra. Se você pedir, ele opera. Se você pedir, ele cura. Se você pedir, ele te faz crer. Se você pedir, ele tira toda a tristeza do teu coração nessa noite. Amandaragachubicandarai. Ele entra e tem comunhão, tem alegria com os discípulos. Mas eu acho tão interessante porque no partir do pão, repete comigo, no partir do pão, mais forte, no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus que conversava o tempo todo com eles no meio do caminho. Talvez você está aqui enfraquecido, entristecido e pensando que Jesus te abandonou. Mas eu quero te falar que Ele não te abandonou, porque Ele é o pão da vida. É aquele que comer desse pão jamais terá fome, e aquele que beber dessa água jamais terá sede. Cristo está aqui, Ele está te alimentando, Ele está te renovando, Ele está te colocando de pé. Ele está fazendo você caminhar mais uma milha e saber que Ele morreu, mas ressuscitou e está guiando a tua vida nessa noite. Labarachubicandarai, Ebandaragacebi calabandaragasai. Quem disse que Jesus, ele morreu e ficou por isso mesmo? Não, ele morreu, mas venceu a morte. Ele morreu, mas deu uma resposta a toda a iniquidade. Ele morreu, mas foi no inferno e tomou a chave da vida e da morte da mão do diabo. Cristo ressuscitou e está no meio de nós. Abaracandaragachébia. Só que quando eles reconhecem que é Jesus, Jesus desaparece. Jesus desaparece. E ele já agora reconhecendo que era Jesus, ele vai falar assim, olha, bem que aquelas palavras daquele homem que conversava conosco no meio do caminho, ardia no nosso coração. Olha só o mistério. Deus está falando com pessoas aqui, não dá para ver, mas dá para sentir as palavras dele ardendo no teu coração nessa noite. Não dá para ver, mas dá para sentir as palavras dele falando, não tema porque eu sou contigo, eu estou vivo, estou bem presente aqui nas tuas lutas, nas tuas adversidades. Não dá para ver Jesus, mas dá para sentir a sua palavra tocando. Filha, que hoje você possa se lançar mais e mais na minha presença e se batizar, descer as águas. Não dá para ver Jesus, mas dá para sentir a tua palavra. Ei, filho, filha, se conserte, faz uma aliança comigo. Ei, mergulha mais profundo ao nível de intimidade comigo nessa noite. Porque não dá para me ver, mas dá para sentir as minhas palavras. As minhas palavras estão ardendo no teu coração. Então obedeça a voz do Espírito Santo nesta noite, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amandaragachubicandarai. O discípulo estava frustrado, sim ou não? Sim. O discípulo estava desanimado, sim ou não? Sim. O discípulo abandonou Jerusalém, abandonou a obra e foi embora para Emaús, sim ou não? Só que agora Jesus ele renova, Jesus ele se revela e eles decidem sair de Emaús e voltar para Jerusalém.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se tem gente aqui que se frustrou, que se desanimou, que saiu de Jerusalém, Deus está falando, volta para Jerusalém hoje, porque eu estou aqui para te receber. Se tem alguém que quer fazer uma aliança com Deus, um concerto com Deus, quer voltar para Jesus, volta para Jerusalém, porque Cristo está vivo, ressuscitou e está de braços abertos esperando você voltar. Volta para a casa do Pai, volta para a casa do Pai, porque Cristo está aqui para te receber de braços abertos. Volta a ter comunhão comigo, volta a me buscar na madrugada, volta a ler a Bíblia, volta a subir o monte, volta para Jerusalém, porque eu quero te restaurar nessa noite. O que fizeram os discípulos se desanimar e se frustrar foi pensar que Jesus tinha morrido e não ia cumprir com o que ele tinha falado. Mas agora que eles viram Jesus, agora que eles viram que Deus cumpre aquilo que ele fala, agora eles voltam, saem da aldeia de Emaús e voltam para Jerusalém. A Bíblia vai dizer que os dois voltam e conta para todos os discípulos que Jesus apareceu no meio do caminho, que Jesus entrou na casa deles, que Jesus comeu com eles, que Jesus teve comunhão com eles. E ainda assim os discípulos, todos eles, porque a gente tem uma mania de achar que só Tomé que era incrédulo, mas quando tu lê o texto, você vai ver que todos os discípulos não acreditaram. Aí quando os dois discípulos estão contando e os discípulos ainda não estão acreditando, Jesus entra por dentro da casa, com a porta fechada, não sabe se tinha porta, o que tinha, o que não tinha, eu sei que ele entrou. Quando ele entrou, o texto vai dizer que eles ficaram apavorados, ficaram assim, espantados. E Jesus falou, sou eu quem estou aqui. Toca na minha carne, toca na minha chaga, toca no meu corpo. Acaso algum espírito, aleluia, ele vai ter a carne assim pura, ele vai ter assim a mão pura, sem chaga, sem nada. Jesus está falando para pessoas aqui, eu não morri, mas eu ressuscitei. Entenda o propósito da sexta-feira e do terceiro dia, porque não é momento na sexta-feira você se entristecer, mas de você se alegrar, porque se não fosse a dor, o sofrimento, a tristeza, não chegaria o primeiro dia da semana, que foi o domingo. E no domingo, Deus está te garantindo vida eterna, salvação. Deus está te garantindo um novo tempo, uma nova era, uma vida eterna, uma vida onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá lágrimas. Então agradeça porque Cristo morreu, mas Ele também ressuscitou, amém? Fica com essa palavra e que você possa refletir em cada tópico que foi ministrado para o teu coração, amém? Eu agradeço aqui a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, né? Cristo ressuscitou, amém? Que Ele possa ressuscitar a cada dia, né? Em nossas vidas, em nossa fé, a nossa esperança. Já estamos partindo para o final, vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Pedir minha esposa para buscar o óleo, né? Eu quero pedir, antes de nós encerrarmos, eu vou chamar os pastores aqui à frente, né? Para estarmos ungindo você que está com alguma enfermidade, você que... Domingo o bispo pediu para reforçar, né? Domingo agora, às 10 horas da manhã, vai ter a peça infantil, vai ter o coral, né? Que vai estar fazendo aqui um musical de Páscoa, né? E você é o nosso convidado, você que de repente não tem culto na sua igreja na parte da manhã no domingo, vem assistir a peça, né, do coral, o teatro e a peça infantil, tá bom? Você é o nosso convidado, tá? E Jesus ressuscitou, né? Eu me lembro que pedi os pastores, pastor Robson, por favor, o azeite aqui, pastor Miguel, pastor Abel, tá? O pastor, nosso amado, os presbíteros também podem vir, né? E com certeza, se alguém tiver alguma enfermidade, enquanto nós estivermos aqui adorando o Senhor com essa canção, você receba a oração antes de ir embora. Tem também uma mesa lá atrás, com algumas coisas ainda, lanche, né, salgadinho, bolo, ainda tem algumas coisas aí, Diácono Francisco? Tem?
Então não vá embora antes de, né, fazer um lanchinho ali, ter uma comunhão, tá bom, amados? Vamos estar então louvando ao Senhor. Mas eu me lembro que quando Jesus me resgatou, né, com 23 anos de idade, né, eu me recordo muito bem que o Senhor tirou um jovem do candomblé, né? Fui criado com a minha mãe dentro da macumba, do candomblé. Fui criado com duas mulheres, né? Uma fazendo o papel de pai e a outra de mãe. Mas aos 23 anos, Jesus me resgatou. E eu conheci esse homem aqui, o bispo, meu pai, né? No qual, através da fé dele, Deus já tinha um propósito na minha vida. E hoje estamos aqui para glorificar e exaltar o nome desse Deus, né? Mas não foi fácil, né? Porque o mundo queria me tragar para o inferno, para as coisas de Satanás, né? Um jovem criado dentro do candomblé, tendo um conceito totalmente errado do que é servir a Deus. Mas graças a Deus, que através de uma herança espiritual da vida do meu pai, eu fui alcançado e hoje estou aqui para glorificar e exaltar o nome desse Deus. Amém? Então você possa ter a certeza, meu irmão, que o mundo espiritual ele existe. E não é à toa que eu pedi os pastores, os presbíteros para estarem aqui para orar pela nossa vida. Então, se você tem algo que você precise, né, colocar diante de Deus, você precisa de alguma causa na justiça, algum problema, alguma enfermidade, ou de repente você veio buscar por alguém da tua família, eu quero te convidar, enquanto nós estivermos adorando aqui, venha receber a oração da fé e a unção com óleo, e eu tenho certeza que Deus vai operar na tua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Meu maior prazer. Aleluia. Liga o violão aí, por favor, Vaz. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Atrai-me, Senhor, eu correrei para ti, com toda a minha força, não vou desistir, pois és tudo para mim, a razão de eu existir, és o fôlego de vida que existe em mim. E te adorar, te bendizer, prostrado aos teus pés é onde eu quero estar, e mergulhar e me saciar das águas que saem do teu altar. Atrai-me, Senhor, eu correrei para ti, com toda a minha força, não vou desistir, pois és tudo para mim, a razão de eu existir, és o fôlego de vida que existe em mim, e te adorar e te bendizer, prostrado aos teus pés é onde eu quero estar, e mergulhar e me saciar das águas que saem do teu altar. O meu maior prazer, meu maior prazer, meu maior prazer é te adorar. O meu maior prazer, o meu maior prazer, o meu maior prazer é te adorar, é te adorar.
te adorar, é te adorar, é te adorar, é te adorar, é te adorar. Coloque a mão sobre o teu coração, receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, levante a tua fé, levante a tua esperança e te dê a paz. Vai em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Oh!